banca de conclusão de curso de Direito da Letícia Ferreira Pedroso da Rocha, né? A aluna irá tratar aqui sobre intervenções humanitárias em conflitos armados, o papel das organizações internacionais na promoção da dignidade humana no conflito Israel-Palestina. Né? Letícia, como de praxe, né? Você tem aí 10 minutinhos para fazer as suas explorações aqui do trabalho. Finalizado esse tempo, o professor Vitor fará as suas considerações. Ok? Fique à vontade, pode começar. Boa noite a todos. Agradeço a todos que estão presentes. Quero agradecer a banca, agradecer inclusive a minha orientadora, que não pode estar aqui, mas foi de suma importância para o desenvolvimento do meu trabalho. E eu vou apresentar a minha monografia, tem o título de, como o professor falou, Intervenções Humanitárias em Conflitos Armados, o papel das organizações internacionais na promoção da dignidade humana no conflito Israel-Palestina. A minha pesquisa partiu de uma reflexão sobre a dignidade humana, que é um princípio universal e que ela está consagrada na Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1991. Ela traz a ideia de que todo ser humano tem um valor intrínseco, independente da sua origem, religião ou condição social. Ela também é a base para a proteção de direitos fundamentais, como a vida, a liberdade e a segurança. Nos conflitos armados, essa dignidade ela é frequentemente violada. E com a criação do Estado de Israel, é um exemplo emblemático de como a guerra pode afetar diretamente milhões de vidas e gerar graves violações desses direitos. As organizações internacionais adotam papéis nesses conflitos que, através de mediação de conflito, oferecimento de ajuda humanitária e recebimento de denúncias dessas violações. A ONU, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha e a Anistia Internacional trazem vários exemplos de diferentes abordagens diante do mesmo tipo de conflito. E elas buscam, então, diminuir o impacto dessas violações e tentar promover um respeito aos direitos internacionais e à dignidade humana. O objetivo da minha monografia foi identificar, analisar a atuação dessas organizações internacionais nas zonas de conflito, identificar os seus desafios e as suas estratégias e destacar a importância dos direitos humanos como um eixo principal nas intervenções humanitárias. Outro ponto importante de destaque do trabalho foi o conceito de guerra e como ele está relacionado com a dignidade humana. A guerra é um conflito armado entre grupos, estados ou nações e demonstra o lado mais sombrio da humanidade. Embora, historicamente, ela tenha sido um meio de alcançar objetivos políticos, territoriais, hoje em dia ela reflete muito o impacto na população civil, porque muitas vezes a gente pensa na guerra, a gente só pensa em quem está disposto ao conflito, e não talvez nas pessoas que estão em volta e sofrem com isso. A guerra, então, ela é um cenário muito extremo, que a proteção e a promoção da dignidade humana é muito urgente, até por meio de medidas internacionais para promover esse respeito. As organizações internacionais, elas têm um papel muito importante nesses conflitos, e um exemplo seria, no meu trabalho, eu destaco
diminuir a violência quanto para promover o pós-guerra, a reconstrução no pós-guerra. A Anistia Internacional, por sua vez, ela trabalha numa abordagem de receber as denúncias de violações e, por meio das suas investigações detalhadas e pelos seus relatórios, ela busca, ela mobiliza a opinião pública mundial. Então, dessa forma, ela tenta pressionar os governos e os agentes dos conflitos a respeitarem as normas internacionais. A sua imparcialidade e independência é uma característica muito importante, mas essa mesma característica é alvo de muitas críticas dos governos, pois eles questionam daí os seus relatórios e tentam impedir que eles cheguem nessas áreas afetadas. Já o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, ele tem o foco principal em promover assistência às vítimas de guerra, seja a população civil, seja os prisioneiros de guerra, seja os profissionais da saúde que atuam, e eles trabalham fornecendo alimentos, remédios, água potável, abrigo e proteção dessa população civil. Então, todas essas organizações, elas têm os mesmos desafios, seja em qualquer guerra. Não só em Israel e Palestina, mas em todas as guerras que já aconteceram, que acontecem e que podem vir a acontecer. Elas buscam tentar proteger essa dignidade e é um contexto muito emblemático esses conflitos, e é muito difícil às vezes você tentar pensar nas pessoas que não estavam dispostas a essa briga, a esses conflitos. E daí, tratando em específico do conflito, ele é um dos conflitos mais longos e mais complexos da história. Esse conflito Israel-Palestina começou desde o início do século XX, quando a Palestina estava sob o mandato britânico, e daí houve a criação do Estado de Israel, e essa criação surgiu muita tensão política, muita briga por território e muito confronto armado, causando muito deslocamento de diversos palestinos. E essas organizações internacionais, elas buscam proteger a região que hoje é alvo de um ciclo de violência, com uma crise humanitária instalada nesse lugar, porque milhões de palestinos lá hoje vivem em situações de extrema vulnerabilidade, principalmente na faixa de Gaza, que eles não têm, por conta dos bloqueios terrestres, aéreos e marítimos, eles não têm acesso a alimento, a água, a medicamento, e inclusive o mesmo desafio também tem na Cisjordânia, por conta dos bloqueios físicos que Israel tem no local, não dificulta só a mobilidade da população, mas também o acesso aos serviços essenciais. Então, mas também, por outro lado, os israelenses também sofrem com uma tensão constante de ataque terrorista, de ataque de grupos armados, e essas ações de ambas as comunidades impedem que elas desenvolvam uma confiança mútua que seria necessário para a gente poder entrar num processo de paz. Então, no meu trabalho, eu percebi que, seja qual for o conflito, as intervenções humanitárias elas são muito necessárias, principalmente para proteger esses direitos básicos. Então, seja qual for a organização, a sua maneira, ela trabalha para tentar proteger essa dignidade. Eu queria, só para finalizar, trazer uma citação que eu trouxe no meu trabalho, da Carmen Lúcia Antunes Rocha.
igual, tudo igual, mesmo tendo cada um a sua diferença. Gente não muda, muda o involucro, o miolo igual. A gente quer ser feliz, tem medos, esperanças e esperas. Cada qual vive a seu modo, lida com as agonias de um jeito único, só seu. Mas o sofrimento é sofrido igual, a alegria sente-se igual. Então, independente da origem do conflito ou de quem esteja envolvido, tem muita gente nesses conflitos que devem ser tratadas e cuidadas e ter a devida assistência para que a gente tenha a esperança de que um dia a gente possa ter uma solução mais pacífica desse conflito. Muito obrigada. Eu tenho uma pergunta para você. Você acha, né, que efetivamente essas ações humanitárias não são efetivas, né? E se existe por trás desses estados aí que estão em conflito, se existem questões políticas que impedem a chegada, enfim, dessas intervenções, existe algum dificultador nesse sentido? Você acha que a questão política acaba se sobressaindo à questão humanitária? Você acha que isso existe? Sim, até porque o conflito Israel-Palestina ele não diz respeito só a Israel-Palestina, porque tem toda uma intervenção global de como será tratado esse conflito. A ONU, por exemplo, tem o desafio da necessidade de ter o consenso do Conselho de Segurança e dos Estados-membros, para saber de que forma que muitas vezes eles não concordam de que forma que trataremos esse conflito. Então tem essa dificuldade. A Anistia Internacional tem a dificuldade, por exemplo, de muitas vezes chegar a esses lugares. Porque às vezes eu vejo isso com muito viés político, sabe? Por exemplo, o governo, porque quer não deixou entrar, e na verdade não entra, porque se entrar vai passar no seu, né? A Cruz Vermelha, por exemplo, e até é um desafio crucial das organizações internacionais, é a dificuldade de manter o equilíbrio da neutralidade e da pressão que elas têm para fazer denúncias mais incisivas. Porque quando elas denunciam de forma incisiva, elas podem ser impedidas de chegar aos locais de guerra, e quando elas têm uma neutralidade, um silêncio, pode ser interpretado como conivência do conflito. Então, elas têm muita dificuldade justamente por conta da parte política, porque não é as partes usam, né? usam e todo o globo se envolve numa guerra. Que é mais famosa. Direta ou indiretamente, ela se envolve numa guerra. Perfeito, professor. Eu sempre faço essa observação, Letícia, em relação à bibliografia. Notei que a gente você citou vários textos em inglês e em francês. Você leu todos esses textos? Eu, com a ajuda do tradutor, professor, mas era inevitável ter a bibliografia internacional por conta das organizações internacionais. E da onde que veio o interesse seu por esse tema? Desde criança, quando eu via, porque como esse conflito já acontece há muito tempo, quando eu via as cenas do Jornal Nacional, geralmente, aquelas áreas depois de uma explosão e aquelas pessoas no meio dos escombros, eu ficava pensando assim, como que elas poderiam, se alguém ajudava elas, ou se elas só ficavam sem casa, sem nada, sem comida, e de como seria o futuro delas. E se alguém podia ajudar, e se essa ajuda acontecia por conta do medo, talvez, de estar numa zona de conflito, numa zona armada, e muitas vezes as pessoas não vão dispor da própria vida para ajudar alguém. Então, eu sempre tive esse questionamento por conta de observar essas notícias das pessoas afetadas, que eu sabia que não eram das pessoas, eu digo, não dos terroristas, ou quem tinha uma bandeira a ser levantada, mas as pessoas que só estavam naquele ambiente. Uma última pergunta que eu tenho para você é porque quando nós falamos de direito internacional, é inevitável que a gente fale de soberania, né? Porque, obviamente, nós estamos discutindo relações entre países. Né? E a pergunta é até que medida essas intervenções humanitárias podem representar uma ofensa à soberania
guerra que estava nesses países. E até que medida essa ofensa à soberania pode incrementar o conflito geopolíticamente? Então, justamente por conta da soberania, ela é um dificultador, muitas vezes,